Meus irmãos, com muita alegria, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui mais uma vez para trazer a você aí de casa um breve comentário da nossa próxima lição da querida Escola Bíblica Dominical. Mas antes disso, eu quero aproveitar e desejar a você um feliz ano novo. Que neste ano de 2021 as bênçãos do Senhor venham dobradas sobre sua vida e sobre a vida de sua família. E que todos renovemos o compromisso de amarmos, estudarmos, praticarmos e proclamarmos a bendita palavra do Senhor. Estamos em um novo ano, em um novo trimestre. A revista desse trimestre traz um tema importantíssimo, a revista de adultos da editora CPAD, que aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus, em Campina Grande, no estado da Paraíba, estará sendo utilizada excepcionalmente também pelas classes de jovens. Ela traz o seguinte tema geral: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Que bonita lição temos em mãos e que riquíssimos estudos teremos durante os 3 primeiros meses deste ano que está se iniciando, o ano de 2021. Eu desejo muito que você e sua família frequentem regularmente a escola dominical para que possamos juntos conhecer as doutrinas bíblicas que nós pentecostais tanto prezamos, tanto pregamos e tanto buscamos vivê-las na prática de culto e na nossa vida cotidiana. Existem pentecostalismos e pentecostalismos por aí, mas o nosso pentecostalismo é o pentecostalismo verdadeiro, o qual estaremos estudando minuciosamente durante todo o primeiro trimestre. A nossa primeira lição convida-nos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O comentarista dessa revista é o pastor Ezequias Soares, que é um dos mais renomados mestres da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é também o organizador geral da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi lançada no ano de 2017. Pastor Ezequias Soares, ele traz para nós na primeira lição a pessoa do Espírito Santo. E você deve se perguntar por que uma revista que pretende falar sobre o verdadeiro pentecostalismo começa na lição de número 1 falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu explico. O movimento pentecostal, dizia o pastor Raimundo de Oliveira, que foi também um respeitado mestre pentecostal assembleano em nosso país, Raimundo de Oliveira dizia que o movimento pentecostal reavivou a doutrina do Espírito Santo. Inclusive, nessa nossa primeira lição, nós teremos um resumo de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E o movimento pentecostal, ele meio que catalisou os olhares da igreja cristã, especialmente dos protestantes, para esta pessoa que durante alguns séculos foi relegada a um segundo plano, quando não esquecida. Quando nós estudamos a história da igreja, a produção teológica dos grandes mestres da igreja, desde a época dos patriarcas até o início do século passado, nós vemos uma ausência de produções teológicas acerca do Espírito Santo. O movimento pentecostal não é um movimento que centraliza a pessoa do Espírito Santo, pois para nós a pessoa central é Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, tanto é que a mensagem pentecostal se resume em Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Há teólogos que muito bem, acertadamente, sugerem que devemos acrescentar um quinto ponto, que é Jesus santifica. Mas observe que Jesus é o centro da nossa mensagem. Entretanto,
nós somos um povo trinitariano. O que isso significa dizer? Nós cremos e adoramos a Santíssima Trindade. Nós cremos, e isso é um grande mistério, é uma equação que nem as mais habilidosas mentes puderam explicar até então. Nós cremos que Deus é um único Deus, mas que existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é digno de adoração, o Filho também e o Espírito Santo também, visto que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não são três deuses diferentes, competindo entre si, como na mitologia grega. Não. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham uma mesma divindade. E aí você se pergunta, mas como podem três pessoas diferentes serem apenas um Deus? Eu sugiro a você que não queime as pestanas com esse enigma, com esse mistério, pois cabe tão somente à mente infinita de Deus discernir tal coisa. Nossa mente é muito limitada e pequena para entender como 1 mais 1 é igual a 1. É o nosso Deus, é a Trindade. Então os pentecostais, eles voltam também os seus olhares para a pessoa do Espírito Santo, que é tão digno de adoração, de louvor e de uma experiência e comunhão conosco, como o Pai e o Filho. Nós, inclusive, estamos em uma dispensação que é a dispensação do Espírito Santo. Observem que Jesus disse: vou para o Pai, mas rogarei, e Ele enviará outro Consolador que estará convosco. Inclusive a palavra outro ali no texto grego do Evangelho de João, que é quem registra esta fala de Jesus, não é outro hétero, que seria outro diferente, é outro alon, palavra na língua grega que significa outro da mesma espécie, outro semelhante. Isso é muito bom, porque Jesus Cristo nos deixou, e não nos deixou aos cuidados de alguém inferior a Ele, nos deixou aos cuidados de alguém que é igual a Ele. Alguém que tem a mesma divindade, que tem os mesmos atributos, que tem o mesmo poder. Inclusive, a nossa lição vai discutir sobre isso, que o Espírito Santo é consubstancial. Olha que palavra bonita. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho, ou seja, tem a mesma substância divina. Então, nós estamos sob os cuidados do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais na igreja, conforme Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E nós, pentecostais, sabemos muito bem o que são os dons espirituais. Nós não só conhecemos a teoria dos dons espirituais, mas nós vivemos a experiência dos dons espirituais. Línguas, interpretação, profecia, palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento de espírito, curas, operação de maravilhas. Esses dons estão manifestos na igreja do Senhor ao longo dos séculos, mas o movimento pentecostal experimentou uma explosão desses dons espirituais. Quando você volta um pouquinho na história, para o início do século passado, as origens do movimento pentecostal moderno, na Rua Azusa, Estados Unidos, anos 1906, por ali, você percebe como o Espírito Santo foi derramado efusivamente sobre aqueles cristãos da Rua Azusa e ali explodiu para o mundo inteiro, chegando inclusive ao Brasil. Então, a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa com a qual nós buscamos um relacionamento. Os pentecostais creem que, assim como devem se relacionar com o Pai, com o Filho, também devem se relacionar com o Espírito Santo. Aliás, quando falamos de pentecostalismo, essa palavra remete a Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo prometido pelo Pai foi derramado a pedido e a envio de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquela primeira comunidade cristã reunida no cenáculo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Começaram. Até hoje eles continuam falando, não pararam mais, para a glória de Deus. Então o pentecostalismo, observe, está muito ligado à pessoa do Espírito Santo, ao derramamento do Espírito Santo, a uma experiência viva de poder, uma experiência vibrante e efusiva
com a pessoa do Espírito Santo, que tem esse nome de Espírito Santo, porque, primeiro, de fato, ele é Espírito, ele não tem corpo, diferentemente de Jesus Cristo, que na sua encarnação, ao vir a este mundo, gerado no ventre de Maria, ganhou um corpo, que nunca mais o deixou. Muito curioso observar que, mesmo hoje no céu, Jesus Cristo é a única pessoa que é Deus e homem ao mesmo tempo. Descido do céu, não deixou de ser Deus. Retornando ao céu, não deixou de ser homem. O Espírito Santo não tem um corpo material como Jesus tem. Por isso ele é chamado de Espírito. O Pai também. Tanto que Jesus disse, Deus é Espírito. E ele é chamado de Santo, primeiro porque isso descreve a sua natureza. Ele é santo mesmo. Ele é um Espírito que é totalmente puro, que é totalmente isento de mácula, de erro, de pecado, de vício, de mancha. Mas ele também é chamado de Espírito Santo porque ele é santificador da igreja, sendo essa uma das principais obras do Espírito Santo entre o povo de Deus, santificá-los, produzindo neles o caráter de Cristo Jesus. Então, essa primeira lição, ela tende a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é tão importante, que é tão querida, que é tão amada pelos pentecostais. Nós louvamos ao Espírito Santo, nós cantamos ao Espírito Santo. Pastor Ezequiel Soares, inclusive, vai dizer, no segundo tópico dessa lição, e eu peço ao querido irmão e irmã que nos assiste a liberdade de ler um trecho, quando o pastor Ezequiel Soares diz assim: houve época que entre nós assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. Lá mais à frente ele vai dizer, se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Ao contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. É por isso que os nossos hinos da harpa cristã, com muita frequência, como o hino de número 10, que é um verdadeiro louvor à Trindade, nós percebemos ali que a primeira estrofe louva ao Pai, a segunda estrofe louva ao Filho, a terceira estrofe louva ao Espírito Santo, e a última estrofe conclama-nos a louvar a Trindade como um todo. Sim, nós pentecostais não temos nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de buscar essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, que é o Paráclito de Deus, é aquele que foi chamado por Deus para estar ao nosso lado, para nos guiar, nos ajudar e nos consolar na jornada da vida. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo é Deus conosco e é Deus em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo de Deus, o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Nessa primeira lição, no primeiro tópico, você vai ver a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E eu chamo a atenção aqui para algo muito importante que o pastor Ezequiel Soares diz nessa lição. Ele diz, o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade e seus atributos divinos, e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Esse nosso trimestre, essa revista, convida-nos a estudar o verdadeiro pentecostalismo à luz da Bíblia. Nós somos um povo que lemos a Bíblia, cremos na Bíblia e amamos a Bíblia. E nós estamos sendo convidados a estudar a pessoa do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada. Sim, porque ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, são as faculdades básicas que caracterizam uma pessoa. Ele tem atributos divinos, ele é onipresente, se não fosse onipresente, não poderia estar em cada crente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está em mim, está em você. Ao mesmo tempo que ele está em nós, está nos nossos irmãos na África, nos nossos irmãos na China agora. Onde quer que exista um crente neste momento, o Espírito Santo está habitando dentro dele. E mesmo onde não há um crente, o Espírito Santo lá está como Deus onipresente, chamando e convencendo os pecadores ao arrependimento. O segundo tópico de nossa lição traz um ponto que é um tanto complexo, mas muito interessante, que é sobre a pericorese. Você talvez nunca tenha ouvido falar essa palavra, explico rapidamente. A pericorese fala da íntima relação que há entre as pessoas da Trindade.
Não há disputa entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há birra, não há ranhuras, não há briga. Não. Na Trindade não existe isso. Há uma unidade, há uma união muito mais íntima e perfeita que o de um marido com uma esposa. Há uma comunhão plena entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Observe que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que, tendo saído ele das águas, foi visto o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, que fala de paz, que fala de harmonia. E ouviu-se uma voz do céu, que era a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Então observe que a Trindade é uma grande família, que vive em uma união perfeita, que nós somos chamados a imitar, pois Jesus disse em João 17, que nós devemos ser um, como Cristo e o Pai são um. E isso não quer dizer, insisto, que Jesus seja a mesma pessoa do Pai. Isso seria a heresia unicista. O unicismo é que diz que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma única pessoa. Não. Um único Deus? Sim. Uma única pessoa? Não. São três pessoas distintas e, no entanto, intimamente relacionadas. Uma ao lado da outra. Não há hierarquia na Trindade, não há subordinação na Trindade, ambos estão equiparados em poder, majestade, santidade, pureza. E, finalmente, o terceiro tópico vai falar algo que eu já adiantei, que é o Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. E aí nós vamos, sucintamente, nessa primeira lição, ver a atividade do Espírito Santo no mundo, criando, preservando, sustentando. É muito curioso quando o pastor Ezequiel Soares chama-nos a atenção para algo que quase sempre deixamos passar desapercebidos, que é quando ele diz: a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais. Olha aí, nós pentecostais que sempre relacionamos o Espírito Santo a dons ou a milagres, o que é verdadeiro, também é próprio do Espírito Santo. Mas olha o que ele chama a nossa atenção: a atuação do Espírito Santo também acontece nas coisas naturais, no dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção no cargo de empresa, entre outros. E eu quero até chamar a sua atenção, aproveitando o momento difícil que o mundo atravessa, para orarmos a Deus, para que, por meio de seu Espírito Santo, Ele conceda sabedoria e inteligência aos cientistas, aos pesquisadores que estão aí no mundo inteiro procurando uma vacina eficiente, eficaz, segura, e também um remédio para curar essa doença terrível que já matou milhões em todo o mundo. Oremos não só para o Espírito Santo curar os doentes, como também para o Espírito Santo dar sabedoria a médicos, a cientistas, a pesquisadores e a governantes no mundo inteiro, para que saiamos dessa crise o mais depressa possível. E aí, outros papéis importantíssimos do Espírito Santo estão relacionados à obra da regeneração do pecador, da santificação e do empoderamento espiritual da igreja, pois Jesus disse: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia, que nesse próximo domingo, pela manhã, você e sua família estejam na escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, mais próxima de sua casa. Tenho certeza que teremos um trimestre com estudos enriquecedores, instrutivos, para nos fazermos mais pentecostais verdadeiros e bíblicos para a glória de Deus. Feche seus olhos agora e ore comigo em nome de Jesus. Pai santo e querido, te rendemos graças por esse estudo sucinto que o Senhor nos permitiu aqui ministrar. Que tua palavra, Senhor, fique no coração de cada irmão e irmã e que por meio do teu Espírito Santo, tu nos atraia para mais perto de ti, para uma dinâmica de vida mais fervorosa, mais empolgante. Concede-nos, Senhor, em 2021, uma nova experiência de poder, de alegria e de fervor neste teu maravilhoso Espírito que tu tens derramado em todo o mundo. Essas bênçãos te pedimos e em o nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos. Amém.